Me diz uma coisa, você já se perguntou como é que funciona um ar-condicionado dentro de um data center? Será que é aqueles ar-condicionado comum que a gente tem dentro da nossa casa? Aqueles ar de conforto? Ou será que é alguma coisa um pouquinho mais avançada? Bom, loucos, estou aqui mais uma vez dentro do data center da Zap Telecom. Estou aqui com o Fausto. Fausto, obrigado, cara, mais uma vez por me receber. Não só eu, vem uma galera aí, né, assistindo. E, cara, obrigado por abrir as portas da empresa mais uma vez pra gente. Nós que agradecemos, eu agradeço imensamente aí, é sempre um prazer ter o pessoal do Loucos da Telecom conosco. A gente vê a equipe que está por trás de tudo isso, né, que nem sempre aparece, né, Thales? Mas a galera faz a diferença, nos bastidores a gente conversa, é muito legal. Com certeza. E a sua presença, né? Você que está nos assistindo, que sem você não seria nada, né? Não faria sentido só eu e o Thaleson ficar conversando aqui, né? Exatamente. Então, obrigado você também que está aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Ô Fausto, minha dúvida de hoje é, como é que funciona um ar-condicionado dentro de um data center, cara? Legal. Eu já vi que não é um ar splitter, né? Ainda bem que não. Ainda bem que não. Brincadeira, assim, hoje a realidade de muita gente ainda assim é um ar splitter, né? Mas dentro de um ambiente de missão crítica, um ambiente de data center como é o nosso, a gente não pode mais usar um ar splitter, né? E aí tem diversos fatores que é o que a gente vai mostrar aqui. O pessoal, com a mágica da edição, vai mostrar um ambiente de laboratório nosso, que nós fizemos um take lá, onde tem um ar splitter, para ficar bem elucidado a diferença do que física, né? Do que é um ar splitter, um ar de conforto, versus um ar condicionado como uma máquina como essa, né? Lá no nosso laboratório, por exemplo, como é um ambiente de laboratório, é um ambiente onde convive pessoas, é um ambiente onde é só feita a configuração, lá não tem problema a gente ter um ar splitter, porque não é um ambiente de missão crítica, não é um ambiente que a máquina fica ligada 24 horas, etc. e tal. Aqui já é um ambiente de missão crítica, onde nós estamos aí no data center, estamos ao lado de uma das máquinas. Aqui no data center são duas máquinas, sempre duas máquinas para cada corredor, né? Na verdade, é duas máquinas para cada meio corredor. Então, um corredor inteiro nós operamos com 4 máquinas, sempre uma operando, outra em stand-by. Ela atende metade do corredor, são 25 racks, e os outros 25 racks são atendidos por outras 2 máquinas, ficam lá no sentido oposto de onde nós estamos. Por que não se usa uma máquina de conforto, um splitter, e se usa uma máquina como essa aqui nesse tipo de ambiente? Gelar, as duas gelam? Gelam. Aí vai me perguntar, por que essa é mais potente? Também é mais potente. Mas um dos principais fatores vai estar aqui nesse painelzinho que nós vamos mostrar para vocês, né? É a questão de controle de temperatura e umidade, né? Então, nós vamos mostrar esse painelzinho um pouquinho aqui do que está acontecendo e vamos pular para outra máquina, que nesse momento que nós estamos gravando aqui, quem está em produção é essa máquina aqui que está do nosso lado. Então a gente não vai poder abrir a máquina, mas na outra que está parada, está em stand-by, dá tempo de a gente mostrar algumas coisas para o pessoal ver com mais detalhe. Vamos lá? Vamos, legal, bora. Bom, nós estamos então aqui na máquina que está nesse momento em backup. Ela está em stand-by, né? Não está soprando nada, está parada, pronta para uso. E aqui nós temos um painel dela que dá as informações básicas da máquina. Evidente que por CNMP a gente tem várias outras informações que não estão aqui no display. Aqui no display tem informação muito resumida, que é boa parte do que faz a diferença entre uma máquina de conforto, né, um splinter, da máquina de precisão como essa. Aqui a gente pode ver que eu tenho a função MI e a função ET. A função MI é sempre a máquina que você está vendo no display, né? Sou eu, né? E a ET são as máquinas que estão ligadas a ela e não necessariamente trabalhando, ou que são máquinas que estão em stand-by, ou máquinas que estão trabalhando em conjunto, tanto faz. Tudo que está escrito ET aí no display é uma máquina
que não é a que você está vendo o display, a máquina vizinha, tá? Elas são de precisão e de alta disponibilidade justamente por essa comunicação entre as máquinas. Elas sabem quem está trabalhando e qual temperatura está, de que jeito está, quanto tempo trabalhou. Tem toda uma troca de informação entre as máquinas que faz, a inteligência da máquina faz ela tomar uma ação que continuo eu trabalhando, passo para a próxima máquina, o que é que eu vou ter que fazer? Nesse momento nós estamos vendo aqui, nessa máquina que está em stand-by, ela está detectando o ar a uma temperatura de 20 graus e uma umidade relativa do ar de 74%. O vizinho que está trabalhando, ela tem uma temperatura de retorno de 23 graus e 59% de umidade relativa do ar. Aqui no data center, ela é configurada para manter a média de 50% a 60% de umidade relativa do ar. E aí que é o grande sacada, é a grande diferença entre uma máquina de precisão e uma máquina de conforto. Por quê? Se a umidade relativa do ar mudar, essa máquina ela tem a capacidade de umidificar o ar, se tiver muito seco, e se tiver muito úmido, ela tem a capacidade de secar o ar. Dentro tem uma resistência interna dela, onde se esquenta o ar antes de esfriar, aí dá uma secada, passa um processo interno que eu não sei em detalhes como que funciona, mas ele consegue tirar essa umidade relativa do ar, deposita esse ar, condensa, cai todo dentro de uma bandeja, está ligado na rede de esgoto e vai embora. Qual é a grande questão em relação à máquina de conforto? A máquina de conforto, acho que todo mundo que já instalou algum dia na sua vida, ou viu a instalação, tem só essa função de tirar a umidade relativa do ar. Por quê? Porque ela foi feita para ser humano. Então, o ser humano, naturalmente, é uma fonte aí de umidade, né? Nós suamos, ao falar saliva, etc. Todos os líquidos aí que o corpo humano produz e sem a gente nem sequer às vezes ver, né? Deposita no ambiente que nós estamos. Então, a máquina de ar-condicionado Splinter, ela está programada para tirar essa umidade. Quando nós estamos num ambiente que só tem pessoas ou várias pessoas, ótimo, esse é o papel dela, é isso que ela tem que fazer. Quando nós estamos num ambiente fechado, imagina lá, uma salinha, vamos colocar a realidade de muita gente, mas como nós mostramos no nosso laboratório, uma salinha pequena, um rack, um único Splinter lá dentro. Imagina aquela sala 24 horas por dia, trancada, com o ar-condicionado ligado, só tirando umidade relativa do ar, só tirando. As máquinas que estão lá, elas não umedecem o ar, elas não produzem nada de umidade, não é como o nosso corpo. O que é que vai acontecer com o passar do tempo? O ar vai ficando cada vez mais seco, mais seco, mais seco, e isso acarreta em que contribui para a energia eletrostática. Energia eletrostática é um dos grandes contribuidores aí para queimar equipamento. Um ar muito seco, um ar que permite a condução de energia mais fácil. Às vezes acontece dentro de equipamentos, a gente já viu isso acontecer, um ar muito seco e um terra ineficiente dentro de um data center, né? Acontecer problemas aí de queimar a placa de circuito, por quê? Por causa de energia eletrostática. Tá? Então, a máquina de ar-condicionado de conforto de seres humanos não foi feita para esse uso, além do que também não é uma máquina para ficar ligado 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por mês, né? Que é uma máquina de missão crítica. Já esses caras aqui, eles são feitos para isso. Aliás, eles não gostam de parar de trabalhar, o negócio deles é ficar 24 horas trabalhando. Como essa máquina está em stand-by, a gente consegue abrir elas e dar uma visão geral aí para vocês de como ela funciona e vocês vão entender a grande diferença. Já o tamanho, já consegue entender, ter uma dimensão aí do que é a diferença, mas por dentro dela
a gente consegue dar uma visão geral aí do que é. Essa máquina hoje é uma máquina de 7,5 TRs. Nosso data center está preparado para receber 4 máquinas desse lado, e quando o 7,5 TR não for mais o suficiente, o espaço aqui permite a gente abrigar até 4 máquinas de 15. Então hoje nós trabalhamos com 2 de 7,5 em função da demanda energética que tem o data center, mas em futuros upgrades nós podemos trocar essas de 7,5 por de 15, e aqui 4 máquinas de cada lado, são 8 máquinas de ar só nessa área onde temos 100 racks. Então a gente vai poder ver dentro agora desse ar-condicionado. É isso aí, tá? Chama de ar-condicionado mesmo, né? Ar-condicionado. É uma máquina de ar-condicionado de precisão. Essa máquina é da Stulz, uma máquina alemã, né? E Thalisson, acesso em primeira mão, hein? Caraca, exclusivo, hein, galera? É. Pô, merece um like, merece uma inscrição, né? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos lá. Então, Bora. A máquina tem uma chave diferente, né? É uma chave em triângulo. Eu acredito que ninguém anda com uma micha de triângulo na mão aí, né? Abrindo o data center. Brincadeira. Então, aqui nós vamos ver primeiro a parte eletrônica da máquina. Tá. E aqui dá para a gente ter uma ideia do sistema do ar, do fluxo do ar. Aproveitar que a máquina está fechada, essa parte de baixo, pessoal, é por onde o ar quente, o ar de retorno, que está aqui no corredor que nós estamos, nós chamamos de corredor quente, ele entra. Então ele passa por aqui, essas coisas brancas aqui atrás da grade são filtros de ar, tá? Então esses são os filtros, eles fazem uma filtragem do ar para quê? Se eventualmente a gente procura deixar o data center mais limpo possível, né? Mas eventualmente tem alguma partícula, estamos usando o Propé, que é justamente para evitar trazer sujeira de fora aqui para o data center, etc. Mas eventualmente, se tem alguma coisa de sujeira, esse ar faz uma pré-filtragem, porque é esse ar que vai lá para dentro nos equipamentos e nos servidores, né? Que tão preciosos são para a nossa operação, tá? Então, o ar entra por aqui, vai passar por toda a mecânica da máquina aqui, vai sair aqui nesses tubos grandes, são 2 tubos interligados, vai entrar nessa tubulação e vai sair lá dentro do corredor frio. Vamos primeiro para a parte eletrônica aqui, que vocês vão ver que é muito diferente de uma máquina de residencial, né? Bom, aqui a gente já consegue ter uma ideia, né, do funcionamento. Essas placas aqui fazem essas 4 placas, aí tem os comutadores, elas fazem a parte da inteligência da máquina, né? Então a placa aqui do display, que a gente brincou um pouquinho aí anteriormente, a parte de comunicação dela e inteligência. O que tem aí eu não sei dizer para vocês, né? Só sei que é por aqui que elas se falam, etc. Aqui atrás, a gente não pode tirar, mas eu já vi essa máquina aberta no momento da instalação. Toda essa chaparia aqui, ela sai. Então aqui nós vemos os fan coins. Fan coin nada mais é do que o ventilador. Então aqui tem uns baita ventilador aqui atrás dessas chapas aqui, que faz justamente a função de puxar o ar passa aqui pelos filtros, como a gente falou. Aí ali atrás tem o radiador, que é a parte onde que esfria o ar, né? E tem uma outra parte que também tira a umidade relativa do ar e depois gela ela, aí passa aqui por todo o controle, entra aqui nesses caras. Esses caras aqui são os plenos. Aqui a gente tem uma trava mecânica. Então, como essa máquina está desligada e aquela está ligada, se a gente não tivesse essa tampa, o ar eu não consigo dar direção para ele. Ele encontra o caminho mais fácil para ir embora. O que iria acontecer se não tivesse essa tampa aqui? O ar de lá ia inundar essa máquina no sentido inverso e a gente estaria perdendo todo o ar gelado que aquela máquina está produzindo. Então aqui nós temos uma espécie de uma tampa que funciona mais ou menos assim. E aí quando eu tenho a pressão do ar vindo, o que ele faz? É uma tampa mecânica muito simples, ele força com que aqui fique fechado. Quando essa máquina liga, mesmo que aquela esteja ligado,
a força dessa máquina é maior do que a daquela. Então ele simplesmente abre essa tampa e o ar flui. Então eu posso ter as duas máquinas ligadas ao mesmo tempo, ou então uma ligada e outra separada. Existe um controle eletrônico disso. Nós não quisemos porque a gente achou que o mecânico é mais eficiente, porque simplesmente não há como, uma vez que há vento, fecha e se essa está produzindo, abre. Muito melhor ter um motor lá que pode dar uma possível falha, depender de mais eletrônica, quando a gente pode depender de solução mais simples, mais usando as leis da física aí que a gente consegue implementar, nós preferimos, tá? Show de bola. Vamos lá do outro lado, olhar aqui a máquina? Aqui é a parte que nós vamos ver a parte mais mecânica da coisa, tá? Esse compressor aqui que controla a umidade relativa do ar, ele tem um cano de PVC, cano de esgoto mesmo. Ele drena o ar quando está muito úmido e joga por uma bomba aqui e cai na bandeja lá embaixo. Daquela bandeja, ela vai para a rede de esgoto. No nosso caso hoje, a rede de esgoto, ela entra numa caixa que tem uma bomba que manda para fora do data center, tá? Bom, aqui não é nada muito complexo. O ar entrou aqui por baixo. Essa parte aqui que parece um radiador de carro é justamente um radiador, mas aqui que ele esfria o ar. O ar passa por aqui e aqui atrás dessa chapa, onde tem os fan coils que eu falei, que são os ventiladores grandes. Então o princípio básico ele é relativamente simples, né? A gente precisa pegar o que? O ar quente e transformar em ar frio, basicamente isso. E claro, com o incremento aí do controle da umidade. Então o controle da umidade é a grande diferença de uma máquina de precisão, né, para uma máquina de conforto. Claro, fora a disponibilidade, inteligência, conseguir trabalhar da forma que eles trabalham, enfim. Mas assim, se a gente fosse usar uma realidade menor, uma realidade de uma sala pequena, etc e tal, a pessoa poderia falar, mas aqui o meu POP ou a minha sala de TI fica gelada. De fato deve ficar, mas o controle por mais que fique, por mais que você tenha 2, 3, 4 máquinas aí, as máquinas se revezem por algum tipo de inteligência, etc e tal, é muito provável que se for uma máquina de conforto, uma máquina feita para ser humano, ela não vai fazer esse controle da temperatura que faz toda a diferença aqui pra gente, tá certo? Perfeito. Fausto, mas assim, a gente tem um ar potente, eficiente, né? Com controle de umidade, temperatura, mas não depende só do ar, né? Você tem que ter também um rack. Ah, é verdade. A gente... Pra isso, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar agora aqui todo o fluxo do que o ar faz, tá, e chegar até o rack para a gente ver a diferença do conjunto que faz uma obra mais eficiente, faz um data center mais eficiente. Legal. Vamos lá. Vamos lá? Beleza. Bom, Thales, eu vou explicar aí para você, legal, o pessoal que está assistindo a gente, qual é o caminho do ar, né? Então, nesse momento, nós estamos aqui no corredor quente, tá? A ideia é que aqui onde nós estamos, nesse momento, fique em 23 graus, que é o que mais ou menos está acontecendo aí, que nós vimos no display da máquina que está em funcionamento. Então, ela vai controlar sempre a temperatura de retorno dos servidores, não a temperatura do corredor. Aí todo mundo falou, ué, mas eu não preciso manter gelado lá dentro? Precisa, né? Aí, mas eu vi na internet, eu vi em algum lugar que o pessoal fala para eu deixar na frente do meu servidor 18 graus, 19 graus, né? É isso? Pode ser, esse é um dos caminhos. Mas a gente prefere uma forma mais sustentável de controlar a temperatura. E qual é a forma mais sustentável? A forma é depois que o ar passou pelo servidor. Então, vocês vão ver aqui com a gente que o ar, a máquina pega o ar aqui de fora do corredor quente, faz todo aquele processo que eu expliquei, entra nos tubos de ar-condicionado e sai
na frente dos servidores. O que o servidor vai fazer, Thales? Ele vai pegar esse ar gelado que está na frente dele, vai passar pelo fan coil, né, pelas ventoinhas, melhor dizendo, pelas ventoinhas, vai resfriar toda a parte de processador, memória, HD, etc e tal, tudo que ele tem de eletrônica lá dentro, né? E depois disso vai sair o ar do servidor. Legal? Muito bem. O que adianta eu ter 18, 19, 17 graus, o que quer que seja, na frente do meu servidor, se eu não tenho certeza que o fluxo de ar está sendo correto dentro do servidor? Ou seja, eu não sei se o meu rack ou qualquer coisa que esteja dentro, qualquer fator dentro da minha sala está contribuindo ou não para que o ar passe por dentro do servidor. Então, por isso que a gente lê, lógico, a gente tem um sensor de temperatura dentro do corredor frio, a gente sabe quanto é que está lá. Nesse momento, a última leitura que a gente tinha visto era 20 graus lá dentro. Isso é sabido, mas a máquina não se baseia para ligar e desligar o compressor dela na temperatura do corredor. Ela se baseia na temperatura do retorno. Então, por que disso? Imagina que eu tenho 17 graus no corredor, eu não tenho um rack eficiente, eu não tenho uma passagem do ar deficiente, eu vou ter aquilo lá sempre, só acumulado ali na frente e não refrigerando meus servidores. Tá? Por outro lado, imagina que eu tenho essa mesma situação de 17 graus no corredor e eu tenho um rack super eficiente, um servidor super eficiente e ele gela de tal modo que a hora que eu ponho a mão atrás do servidor, ele está saindo a 19 graus. Então o que eu estou fazendo? Eu estou gastando uma baita de uma energia, deixando um lugar super frio, até de ruim para o ser humano trabalhar, sem necessidade. O maior problema é que a gente está gastando recurso, hoje é um recurso super importante para a gente, né? A eletricidade. Nós estamos gastando eletricidade para gelar um lugar que às vezes ali, se tivesse 19 graus, 20 graus, atenderia às normas dos servidores. Então, por isso que a gente sempre controla o ar que está no corredor, a temperatura que está no corredor quente. Ao mesmo passo que eu tenho máquinas que são super eficientes com relação ao uso do ar na frente do servidor, eu tenho outros que são ineficientes. Entendeu? Então, quando eu controlo o quanto quente está saindo o ar do rack, da traseira do rack, eu sei o quanto mais eu preciso acelerar os ventiladores do... Eu não, né? A máquina. A máquina sabe o quanto mais ela precisa acelerar as ventoinhas dela internas, né? Os fan coils internos, quanto mais ela precisa baixar a temperatura no compressor. Então, tudo isso a máquina faz de forma automática, baseado na leitura sempre de retorno. Né? Curioso isso, né? Interessante. Porque a maioria das pessoas controlam a temperatura na frente do servidor. Sim, né? sim. E o que não se deve fazer, pelo menos nesse tipo de ambiente a gente não faz, é isso. Tem uma leitura, nós temos um mapa de calor de todo o data center, mas a máquina usa sempre a temperatura de retorno. Legal. E agora vocês vão entender o porquê e como que essa mecânica funciona, né? Vamos mostrar para a turma aí? Vamos lá, por favor, explica aí. Então, bom pessoal, nós já falamos, né? O ar quente desse ambiente que nós estamos, ele vai entrar por aqui, vai passar por toda aquela parte eletrônica lá que nós mostramos, vai entrar no pleno, né? Desse pleno ele tem aquela trava mecânica que eu expliquei anteriormente. Quando uma está funcionando, está fechado. Quando as duas estão funcionando, as duas estão abertas e assim por diante. Entrou no pleno aqui nessas caixas metálicas grandes, eles se unem aqui, né, no meio, onde tem os dois plenos se unem. Entra num duto e nesse duto a gente faz derivação para o rack. Então, nesse momento, nós temos 4 derivações. Uma aqui, outra lá, outra ali, 3 próximas e uma distante. E aí o que é que determina isso? Quantas derivações eu faço ou aonde eu faço é o mapa de calor que o data center dá pra gente. Então, conforme a gente faz a leitura do mapa de calor, tem máquinas que exigem ter uma saída de ar-condicionado mais próximos, outras nem tanto. Então, e nas saídas, né, nós temos um controle também de grelha, etc. e tal. Então, legal. Com esses sensores que estão instalados, esse mapa de calor que a gente faz,
consegue saber aonde abrir e fechar. Podemos entrar lá para nós vermos de perto Claro, isso funcionando? Vamos embora. A gente adora. Toda vez que tem que entrar aqui é muito 10, muito 10, é muito 10. Não tá congelante. Aquela hora tava congelando, mas agora tá tranquilo. Então, esse é o grande lance. Nós entramos aqui para gravar num outro momento, para conhecer também, né? O data center está em funcionamento, então nós vamos encontrar momentos diferentes. Nesse momento, se você perceber, até o barulho lá fora do ar-condicionado não está aquele barulho de compressor de geladeira. Por quê? Só está funcionando o ventilador do ar-condicionado. Ele soprou, gelou o suficiente, ele está economizando energia, ele está trabalhando com ar-condicionado enquanto o ambiente ainda está gelado. Quando lá estiver próximo da temperatura que a gente determinou, a temperatura de retorno, ele vai ligar. Agora, observe uma coisa, vou ficar um pouco quieto aqui, vocês vão captar pelo nosso microfone aí, Thaleson. Aqui a gente tem uma parede de servidores, né, servidores do outro lado, etc e tal. O que a gente vai conseguir observar é que as ventoinhas do servidor não está tão gelado aqui dentro, nesse momento, só que o que é muito importante é a ventoinha do servidor. Vocês não vão ouvir nenhum servidor com ventoinha acelerada. Vamos ficar quietos. Geralmente é... Exato, por quê? É a ineficiência que eu expliquei anteriormente. Às vezes o ar tá bombando, tá super gelado. Aí a pessoa fala, nossa, o meu ambiente é super gelado, mas a ventoinha fica acelerada. Por quê? Tem algum problema aí que aquele ar não está resfriando o seu servidor direito. Agora aqui, nesse momento, a gente tem as saídas, que nós vamos falar delas, uma parede de servidores, e se a gente ficar quieto um momentinho aqui, nós vamos conseguir, o pessoal que está em casa vai ouvir que não tem barulho alto de ventoinha. Vamos lá fazer o teste? Zero. Só um barulhinho do vento mesmo. É o barulho do vento que sai das grelhas que estão aqui em cima. Nós temos aqui 3 saídas, 2 aqui atrás. Cara, eu já visitei data centers que a gente não conseguia conversar dentro. Exatamente. Tinha tanto barulho, tanto... A gente não pode falar pelos outros, né? Claro. Podemos falar pelo nosso. Então, o que ajuda aqui a gente? Além da eficiência dos racks, vamos pegar esse rack aqui que ele está desligado, tá? Esses 4 racks aqui estão provisionados para um cliente. O cliente ainda não se instalou. Então, como que vocês vão encontrar o rack? Todo fechado, tá vendo? Ele tem várias tampas aí de US, que nós chamamos. Ele está todo fechado, todos os racks estão todos fechados, mesmo que não tenha equipamento nenhum. Para quê? Justamente para a gente trabalhar com aquela questão da inteligência e da otimização do nosso recurso, que é a energia elétrica. Isso daqui forma uma pressão, o ar fica sob pressão aqui dentro, né? Nós estamos numa cabine, que é o corredor frio. Então aqui o ar fica pressionado, ele não tem por onde sair e naturalmente ele vai procurar o lugar mais fácil de sair. Então isso daqui é uma parede de metal fechado. E aqui desse lado, a gente tem um servidor com fan coil, com a ventoinha puxando o ar. Pô, onde é o lugar mais fácil dele sair? Evidentemente que é desse lado. Então, ele vai fazer esse fluxo. Como a gente controla, de novo, o ar de saída, a temperatura de saída, a máquina de ar-condicionado vai ler lá, pô, tá saindo a 23 graus. Se tá saindo a 23 graus, imagina dentro do servidor, ele tá abaixo dos 20. Tá? Por quê? 23 graus é o ar que já resfriou toda a máquina, é o ar de trás da ventoinha. Então, significa que eu não preciso ficar bombando, eu não preciso ficar fazendo nenhum esforço além do necessário. Então, uma das razões que você não escuta as ventoinhas acelerarem é que justamente a obra que foi feita para que o ar sempre procure um lugar mais fácil de sair. E nesse momento o lugar mais fácil de sair é pelos servidores, porque o resto todo está vedado. Tá vedado. Aqui em cima vocês vão ver, ó, tudo vedado, as
as chapas de acrílico todas vedadas, né? Os racks que não estão em uso, mesmo esse rack aqui. Mostra esse rack Esse aqui pra pode gente, mostrar ó. que é nosso. Dá pra ver só o equipamento em cima e embaixo vedado. Exatamente. E o ar vai por dentro dele, Ele é né? obrigado a passar por lá, né? Então, Legal. claro, quando o ar vem aqui, né? Que naturalmente nós, inclusive, estamos abaixo aqui de uma grelha, né? Ele vem aqui, bate, ele encontra essa barreira, ele vai refletir aqui só com uma máquina de fumaça, alguma coisa que pudesse, né? Mostrar o fluxo do ar pra gente, né? A gente não enxerga, mas é natural que ele vai bater aqui e vai refletir para outro local e procurar uma saída com menos resistência, né? Então por isso que os servidores não estão acelerados e a gente consegue uma alta eficiência aí de resfriamento, tá? Nós estávamos explicando então, o ar-condicionado saiu daquelas duas máquinas que agora a gente consegue ver de dentro do ar da parte gelada, passou aqui, entrou no tubo, aí aqui nós temos a primeira grelha, tá? Essa grelha, a gente consegue controlar ela mecanicamente, tem um controlador aqui de fluxo do ar, e quem vai nos dizer isso são alguns sensores que a gente tem espalhados aqui em cima dos racks, né? Tem até fácil de ver aqui, ó, tem um sensor aqui de temperatura, né? E tem outros espalhados pelo corredor, que consegue dar um mapa de calor para a gente. Então, a gente sabe que nesse momento nós estamos precisando de uma saída de ar aqui e outras duas ali atrás que estão provisionadas duas máquinas, umas blades grandes nesses racks aqui de outros clientes, que já nesse momento está fechado, está com um fluxo bem baixo de ar condicionado, porque os clientes ainda não se instalaram. Mas assim que eles se instalarem, a gente abre e aí vai. Então tem duas bocas bem pertinho, porque está provisionado máquinas grandes. O legal desse tipo de solução é que eu posso abrir e fechar as bocas de ar-condicionado conforme minha demanda. Então eu posso, hoje aqui eu tenho máquinas grandes, preciso de bocas aqui. Amanhã depois no de lá eu consigo facilmente transportar essas. Na verdade, não se mexe no que tem, eu simplesmente fecho a grelha e abro em outro lugar, ou deixo todas abertas, enfim. Legal. Isso daí é modular. Legal, é bem... Aqui tá mais tranquilo mesmo. Tá mais tranquilo. A gente vai um pouquinho mais pra lá, a gente sente mais... Porque aqui as bocas estão fechadas. Caraca, que legal. E a gente coloca a mão aqui nos racks, claro que isso não é parâmetro nenhum, né? Sim. Mas a gente coloca a mão no rack aqui, a gente sente ele geladinho também. Mesmo estando desligado lá, a gente sente o vento meio que circulando por aqui assim, ó. Por causa da pressão no corredor todo. É muito 10. Por conta da pressão do corredor todo. Caraca. Se preciso a gente abrir uma boca aqui, consegue também? Consegue. Isso daqui é um material... Poxa, o pessoal que estiver assistindo aí, que for da área de ar-condicionado, ajuda a gente aí nos comentários. Eu não sei o nome exato desse material, ele parece com... Eu vi fazendo, né? Então, ele parece muito com isopor, mas o pessoal vai me xingar, não é isopor, né? Mas ele parece muito, é um material super leve, extremamente resistente e fácil de trabalhar, tanto que a turma corta com estilete, é super fácil. Então, isso daqui nada mais do que um poliuretano, né? Então corta-se aqui a grelha, faz a construção, emenda lá em cima, passa uma fita, em algumas horas tem uma boca nova no lugar que a gente quer. Que legal. Isso muito 10, super simples. Muito curioso, né? Um vídeo muito explicativo e curioso também, né? Porque a gente entra nos data centers, vê os ares. Bom, a gente, na verdade, quando vê esses tubos, imagina logo até um shopping, né? É verdade. Um grande supermercado com esses ares assim. Mas é o mesmo material. Né? Não tem grandes diferença, não tem... A diferença vai ser aquela que a gente frisou bastante. O tipo de máquina que está atrás do tubo. Né? Tá. Essa é a diferença. Legal. O tubo vai ser praticamente o mesmo, mas no shopping vai ter uma máquina feita para ser humano. Ela vai tirar a umidade, mas ela não necessariamente vai controlar a umidade relativa do lugar. Claro, legal. Pode ser que tenha grandes shoppings ou grandes lugares que façam esse controle. Não vou entrar nesse mérito, não conheço,
né? Mas 90% é aquela questão do ar de conforto, o Tá ar bom. para ser humano. Legal. É a diferença do calor sensível e do calor latente, né? Então a gente tem calor sensível e calor latente. Então um tipo de ar-condicionado controla calor sensível, outro tipo de ar-condicionado controla calor latente. Essa é a grande diferença entre calor de máquina e calor de ser humano. Legal. Entendeu? Pô, muito 10, hein, cara? Eu curti demais conhecer um pouco como é que funciona essa estrutura de um ar-condicionado dentro de um data center, né? Porque eu já falei, já entrei em alguns e de fato uns tem até uns maiores, né? De conforto, mas aqui já viu aqueles bem grandões e tal. Isso nada daí... nesse nível e Não, assim, muito incrível, cara. Muito isso legal. daí, quando você legal. encontra um ambiente de missão crítica com um ar splitter, eu acho que isso pode começar a fazer algumas perguntas lá. Legal. Porque não é feito para isso. O ar-condicionado não é feito para isso. Você encontrou aquele ar-condicionado, eu fui no data center, é lindo, maravilhoso, mas tem um monte de splitter pendurado, talvez a gente não está falando da mesma coisa. Pode ser que gele, funcione, etc e tal, mas certamente não estamos falando do mesmo equipamento. Vai ser um equipamento que vai deixar a sala com ar possível que contribui para a energia eletrostática, vai secar. É outro tipo, aí não estamos comparando o mesmo tipo de máquina. Entendi, tá? entendi. E uma coisa adicional, Thaleson, que eu queria passar para vocês, além de toda essa questão aí do ar-condicionado, das máquinas, controle de temperatura, mapa de calor do data center, controlar a saída, o que contribuiu muito aqui para a gente foi a tecnologia embarcada que nossos racks têm. Nós vamos dar uma volta aqui por trás, ir lá para o corredor quente, e mostrar que a traseira, que a maioria dos... O nosso vídeo começou na traseira de uns racks, Sim, né? sim. Que é aquela aleta transparente, etc e tal. Aquilo não tem um efeito meramente de design, não é simplesmente para ficar bonitinho, né? Eu particularmente gosto do visual, mas aquilo lá tem um efeito físico, tá? Então nós vamos trazer para cá o dono da Multiway, o Flávio, que é o cara por trás dessa tecnologia. Ele vai explicar com detalhe pra gente como é que o rack se comporta, por que é daquele jeito. Nós vamos dar uma pincelada, né? Fazer Legal. teaser assim do que é, Legal. né? Para o pessoal Ficar ter na uma curiosidade. noção, não é? Aham. E trazer o pai da criança. Claro, falar em Aqui. detalhes, tudo. Pro Loucos também, exclusivo aí pro Legal. Loucos. Trazer o cara que elaborou essa questão do rack, que tem uma questão de aceleração e contribui para a gente poder conseguir ficar aqui esse tempo todo gravando com manga curta, Tranquilo. sem estar... Tranquilo. E os servidores tranquilos, sem estar acelerados, sem ouvir barulho de ventoinha. Nós já estamos aqui há algum tempo. O microfone está aberto, então não é barulho do vento só. só barulho, do vento. Fancoin de servidor você não ouve. Então, se tivesse o servidor acelerado aqui, o vídeo já teria me denunciado. Já, de fato, o tempo que a gente está aqui. Não é verdade? Vamos lá então, Vamos mostrar lá? do outro lado? Vamos lá. Bora. Bom, do lado de fora agora, né? Estamos do lado de fora, no corredor quente. Corredor quente que tá tranquilo também. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Aqui tá até quentinho, né? É verdade, é verdade. Porque o ar está saindo dos servidores. Desse lado aqui a gente tem um rack de servidores, outro cheio de servidores. Aqui mais para trás tem um rack com menos equipamento, etc e tal. Não vai fazer sentido nós mostrarmos todo, porque quem está aqui consegue sentir a experiência do como sopra o rack, né? Mas aí do outro lado, você em casa não vai ter essa sensação, infelizmente. Mas o importante dizer é o seguinte: esses racks eles têm essas aletas para cima, e aqui dentro do rack as aletas elas têm um formato específico, que isso aí a gente vai chamar o Flávio para explicar para a gente. Qual é o grande princípio aí que a gente pode dar de spoiler e fazer um teaserzinho para o próximo vídeo? Legal. Esse rack, quanto mais servidor, quanto mais quente tiver na traseira do rack, tem um princípio aí térmico que o pessoal descobriu, que esse formato ele acelera a saída do ar quente de dentro. Então, quanto mais servidor eu tenho aqui,
menos a fan do servidor trabalha. Porque fica super quente aqui atrás. Essa tecnologia aí que o Flávio vai explicar pra gente faz com que o ar saia mais rápido e mais ar, né? E ajuda no processo de expulsão do ar. Porque às vezes, que a gente estava falando lá dentro, às vezes você está ouvindo o servidor, tá gelado lá dentro, mas você está ouvindo a fan lá do servidor alto, né? Aquele barulho de super acelerado. Você fala, cara, aqui tá gelado, o que está acontecendo? Às vezes ela não está querendo puxar ar para dentro, ela está querendo expulsar. Tem um bolsão de ar quente aqui fora que está, inclusive, fazendo o processo reverso, voltando o ar quente para o servidor e, na verdade, o fan está ali querendo expulsar. Então, você está gastando, olha só, que coisa desnecessária. Você está gastando energia pra caramba para deixar seu ambiente gelado lá dentro do corredor gelado. Está gastando mais energia porque o servidor está girando a ventoinha, o fan dele, mais rápido. Quando na verdade, aí você entra lá e fala, nossa, está tudo gelado aqui e esse cara está acelerado. Quando na verdade o seu problema é aqui atrás. O ar fica acumulado todo na traseira do rack, não consegue sair e aí o seu servidor quer é que o ar saia. Então tem todo um princípio térmico aí, uma coisa bem mais específica do que eu sei explicar inclusive. A gente vai trazer o pessoal da Multiway, o pai da coisa, para explicar para a gente como isso funciona e o que isso ajuda em a gente manter aquele temperatura agradável lá dentro. E no final das contas, para você que é provedor, para você que tem o seu data center, ele ajuda o quê? Na conta no final do mês, né? Claro. Que faz todo sentido. Não tá barato, né? Né? Energia não Não barata, tá né, barata a energia elétrica, né? Então, no final do mês, a conta faz mais sentido, né? Legal. A gente consegue ter um retorno do investimento mais rápido. Legal. Bom, você comentou do Flávio, né, que vai falar um pouco mais dos hacks pra gente, né? Sim. Mas pro próximo vídeo, né? Acho que esse vídeo a gente conseguiu extrair bastante sobre ar-condicionado. Legal. E depois a gente traz o Flávio para falar do funcionamento do rack em si. Legal. Porque o rack mesmo, ele mesmo tem uma tecnologia, né, cara? Sim. A sua própria tecnologia, né? O Flávio vai falar mais em detalhes pra gente, vocês podem aguardar esse vídeo que vai sair. E também, por falar em energia, a gente tá para gravar um vídeo também como é que funciona a energia dentro de um data center, É isso né? aí. De ponta a ponta. E assim, eu quero deixar uma enquete também para vocês. O que vocês gostariam de ver e acompanhar dentro aqui de um data center, né? Comentem mais aí. Às vezes a gente tá tendo algumas ideias, né? Mas às vezes a galera quer saber outras coisas também. Legal, isso Não é contribui, verdade? não é? É. Nossas portas estão abertas. Claro, vamos se basear no que o pessoal tem de curiosidade, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais que aqui agora é um Pix, né? Verdade. E logo mais tem novidade. Tem novidade. Aguardem, sem muito spoiler para vocês. Bom, Fausto, eu queria agradecer, cara, então mais uma vez, né, abrir as portas da empresa pra gente, desse data center aqui. Mesmo já em funcionamento aqui, muitos clientes já em funcionamento, né? A gente ainda consegue mostrar uma coisa ou outra, Sim. né? Então vamos aproveitar, galera, que daqui a pouco não dá para mostrar mais nada, porque vai estar cheio de cliente, é tudo muito sigiloso, né? Então vamos aproveitar. Comentem aí o que vocês querem ver mais aqui dentro do data center da Zap. Tem sobre calha para a gente comentar, tem sobre sistema hidráulico ali dos splitters, tal, Exato. questão de segurança, O sistema de incêndio, combate a incêndio, no break, tem muita coisa legal para a gente falar. Comentem o que vocês querem saber, né? É isso aí. E é isso, obrigado mais uma Eu vez. que agradeço, Thales. De verdade. Eu agradeço vocês, loucos da Telecom, sempre bem-vindo. Pessoal que está aí do outro lado da tela, é super bem-vindo aí conosco. Fiquem à vontade, contribuam aí nos comentários e tudo que tiver a nosso alcance nós vamos fazer para enriquecer aí e contaminar vocês positivamente, para que repliquem isso no provedor de vocês, para que façam isso na escala que vocês acharem que tem que ser feito. A gente incentiva ter ambientes bons, ambientes de alta disponibilidade e não necessariamente, pessoal, você precisa gastar um rio de dinheiro. Tá? Às vezes usando algumas dessas dicas aí que a gente passou e vai passar, você consegue reproduzir a mesma situação que a gente tem de alta disponibilidade, tendo um investimento relativamente baixo, simplesmente usando aí
a inteligência que está embarcado por trás de tudo isso. Tá É certo? isso, é isso. Bom, Obrigado. galera, deixa o like, se inscreve no canal e os contatos da Zap estarão todos aqui no link na descrição do vídeo. Valeu, até a próxima.